Esther capítulo 1. Enquanto isso, as crianças podem acompanhar a professora até 4 anos. Hoje nós, pela graça de Deus, depois de ter concluído a nossa breve série sobre os 5 solas da Reforma Protestante, nós vamos começar uma nova série no livro de Esther. Se assim Deus permitir, iremos trabalhar domingo após domingo todo o livro de Esther. Hoje vamos ver o primeiro capítulo. Este é um livro que conta uma história muito conhecida por muitos da igreja. Escolas bíblicas dominicais tratam e ensinam. As crianças provavelmente podem te contar essa história muito bem, rapidamente. Só que acontece que normalmente existe uma certa limpeza dos detalhes da história que é feito para o ensino das crianças de forma adequada. Só que esse livro não conta apenas a história de uma mulher que foi usada por Deus, ou uma grande heroína, ou coisa do tipo. Este é um livro que fala muito a respeito de uma vida, de certa forma, parecida com a nossa. Esther e o povo de Deus, o povo judeu, ali no exílio, sob o governo do Império Persa, vivia situações, por um lado, bem diferentes da nossa, por ser outra cultura, outra época, outro tempo, mas, por outro lado, bem parecidas. Porque eles estavam fora de sua terra natal, do seu lar, estavam em exílio, e estavam sob a autoridade e o poder de poderes pagãos, seres e reis, imperadores que não conheciam a palavra de Deus, não conheciam a Deus, não seguem e não servem a Deus. Nesse sentido, é muito semelhante à forma que nós vivemos. Também estamos em exílio, também somos peregrinos. Essa não é a nossa casa, este não é o nosso lar, não é o lugar aonde pertencemos. Além disso, também estamos muitas vezes debaixo do governo e do poder de poderes pagãos, pessoas imorais ou amorais, na melhor das hipóteses, que não conhecem a Deus, não servem a Deus, não conhecem a Cristo, poucos se importam com o que Cristo fez ou falou. Nesse sentido, estamos vivendo tempos muito semelhantes a que o povo de Deus viveu na história de Esther. Outro motivo pelo qual falamos e vamos trabalhar esse livro é que, muitas vezes, vivendo na situação em que vivemos, parece que Deus está longe e Deus não está agindo. E parece que estamos totalmente à mercê desses poderes amorais ou imorais, governos falhos que rejeitam a Deus e sua palavra. E isso, muitas vezes, gera opressão, tristeza, desespero. E o livro de Esther foi um livro que sempre proporcionou esperança ao povo de Deus. Enquanto estavam no exílio, essa história foi motivo de alegria e de conforto, porque mostrou como Deus cuidou do seu povo no meio do Império Persa e de toda aquela perversidade. Os judeus, na época de Hitler, também usavam esse livro como fonte de esperança. Na verdade, essa narrativa, diz um dos comentaristas, chamado Brian Gregory, ele diz que essa narrativa, a história de Esther, era tão poderosa que Hitler baniu a leitura do livro de Esther. E os nazistas matavam no ato qualquer judeu nos campos de concentração que fossem pegos com ele. Ainda assim, muitos judeus eram capazes de criar cópias a partir da memória. Em um período de extrema tristeza e profundo sofrimento, esse livro produziu e trouxe esperança para o povo de Deus. Por isso, nós vamos trabalhar, se assim Deus permitir, o livro de Esther, porque a história de Esther é a palavra de Deus para o povo eleito de todas as tribos, línguas e nações. O povo que é odiado pelo mal e que se identifica pela fé com Jesus Cristo. E não foram poucas as ocasiões em que os inimigos de Deus e de seu ungido tentaram exterminar o povo do Senhor. Esse livro traz alento. Ele mostra que Deus, mesmo que pareça estar escondido, sempre está agindo. Nós vamos ler então Esther capítulo 1, e se assim Deus
nos capacitar e permitir, vamos estudar no decorrer dos nossos domingos, todo esse livro. Abra sua Bíblia, acompanhe a leitura. Vamos ler todo o capítulo nessa noite. Esté, capítulo 1, que diz assim: Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidade de Susã, no terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então, mostrou as riquezas da glória do seu reino, e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Susã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Havia tecido branco, linho fino e estofas de púrpura atados com cordões de linho, e de púrpura a argolas de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também, a rainha Vaste deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagta, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vaste, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vaste recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais no reino. Sobre o que se devia fazer, segundo a lei, a rainha Vaste, por não haver ela cumprido o mandado do rei Assuero por intermédio dos eunucos. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vaste não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão o seu marido quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vaste, porém ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vaste não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra, que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho pareceu bem, tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua
do seu povo. Até aí, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor Deus, o Senhor é o Deus de toda a terra e o Rei dos reis. Nós estamos agora lendo um texto da Tua palavra que conta a história do seu povo sob o exílio e o poder de reis imorais e perversos. Pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para ver o Teu ensinamento, que o Senhor nos mostre o que é que o Senhor quer nos ensinar e aplique esse ensino em nossos corações. Quebrante, Senhor Deus, os corações que precisam ser quebrantados, conforte e alegre os corações que precisam ser confortados, ensine e corrija os que precisam ser corrigidos. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós vivemos em dias em que poder e ostentação são coisas que todos querem e todos querem fazer. Frases de efeito são ditas por todos os cantos que diz respeito a ostentar, luxar e viver a vida em sua plenitude, cheio de exageros e caprichos. Você olha as redes sociais e o que você vai ver é basicamente pessoas mostrando o quão glorioso, o quão perfeito, o quão maravilhoso é o que eles estão vivendo. O quão poderosas são essas pessoas por ter tanto dinheiro, tanto respeito, tantos seguidores, por influenciar tantas pessoas e dessa forma podem viver a vida em sua plenitude, a melhor das vidas. E isso vai gerando um sentimento que diz que todos devem viver assim e querer viver dessa forma e ostentar, demonstrar o seu poder, mostrar o quão grande, o quão importante, o quão relevante cada um é o que todos querem fazer. E esse problema é algo que acontece em todos os níveis sociais. Veja, é errado dizer que somente ricos ostentam e ricos mostram o seu poder e ricos querem viver dessa forma, porque a ostentação, o desejo, a ganância, a vontade de ter poder e mostrar que tem poder e quão grande é o poder que cada um tem, é presente em todos os níveis sociais. A diferença é que alguns ostentam carne com ouro no mais rico e chique restaurante de todo o mundo. Outros ostentam uma linguiça queimada numa churrasqueira velha. Mas o intuito é mostrar, olha só o que eu posso fazer e como eu consigo viver a minha vida da melhor forma. Olha só como eu estou vivendo. E assim as pessoas criam fantasias, utopias e visões de mundo que não dizem respeito à realidade e se esforçam para alcançar a vida perfeita, o sonho que todos têm, uma vida de poder e ostentação. O texto que nós lemos nos mostra exatamente isso. Veja, eu disse que há diferenças, mas há muitas semelhanças entre a história de Esther e a sociedade, o mundo em que vivemos. O rei Assuero era um rei de grande poder, que amava ostentar e demonstrar esse poder. Cheio de caprichos e extravagâncias e excentricidades, mas que gostava de mostrar para todo mundo como ele era poderoso, forte e grande. Nesse texto, então, o que nós aprendemos é que a grandeza dos poderes desse mundo revela a grande insignificância dos poderes desse mundo. A grandeza dos poderes desse mundo nos mostra o quê? A grande insignificância dos poderes desse mundo. Olhando para esse capítulo, que conta a respeito do rei Assuero, nós vemos exatamente isso. Veja só, quem era esse rei? Os versículos 1 e 2 nos dão esse contexto, essa informação. A história do livro acontece nos dias do rei Assuero. Assuero é um outro nome para Xerxes, o rei da Pérsia, filho de Dario. Lembre-se, o rei Dario foi aquele por intermédio de quem Deus efetuou um decreto
para que o povo de Israel retornasse para a terra de Israel. E a gente vê isso acontecer no livro de Esdras, quando Esdras lidera grande parte do povo retornando para a terra de Israel, para a região de Israel. Então, muitos dos judeus que foram levados exilados por intermédio do decreto do rei Dario retornaram, mas nem todos. Nós sabemos que alguns, talvez muitos judeus, porque já tinham se acostumado com a vida no exílio, já tinham se adequado a viver naquele novo país, debaixo do império e da autoridade do governo persa, permaneceram ali. E Esther e as pessoas que vamos ver nesse livro fazem parte desse grupo. Estavam ali ainda no território persa, debaixo do poder e da autoridade do rei da Pérsia, do imperador da Pérsia. Só que Dario deixou de ser rei e o próximo rei então foi Assuero, que também é conhecido como Xerxes. O mesmo Xerxes que teve aquele grande plano e a grande intenção de invadir a Grécia, aquela batalha famosa dos 300 gregos, espartanos, contra o exército persa, aconteceu sobre a autoridade e o governo de Xerxes, Assuero, este mesmo rei que nós vemos aqui a Bíblia falar. Xerxes, ou Assuero, como é a palavra, o nome bíblico para ele, era um grande e poderoso rei. O seu território era de 127 províncias, se expandia desde a Índia até a Etiópia. Para você ter uma noção, é como se fosse 2 vezes o tamanho do país da Argentina. Um rei, um imperador que tem um território tão grande que é 2 vezes um país nos dias de hoje. E se você gosta de geografia, a maioria desse território, dessas 127 províncias, ocupa o lugar que hoje nós conhecemos por Irã. Então é ali naquela região. Mas veja só, Assuero, um rei poderosíssimo, talvez a maior potência mundial naquela época, era o rei, e nos dias do rei Assuero é que acontece a história de Esther. Nós vemos que no 3º ano do seu reino, ele, no versículo 3, ele chama todos os principais governadores e príncipes do seu império, de todas as províncias. Como alguns comentaristas dizem, todo mundo que era alguém no reino estava ali, e ninguém faltou. E ele chamou todos governadores, príncipes, os principais de todas as províncias, para quê? Para dar uma grande festa. E o intuito, como a própria Bíblia diz, era mostrar a glória do seu reino. Assuero, poderosíssimo, queria ostentar, mostrar, exibir o seu poder, a sua capacidade, a sua majestade. E ele fez isso através de uma grande festa. Uma festa que durou 180 dias. Se você acha que o carnaval é grande, imagine essa festa, 180 dias de abundância, exagero, abuso e caprichos sendo feitos. O melhor do alimento, o melhor da bebida sendo servido em abundância para os principais do reino. Os príncipes, os chefes, os sábios, todo mundo que era importante estava ali, na cidade de Suzã, que era a capital, aonde aconteceu essa grande festa. 180 dias de banquete, de extravagância e festa. Só que o rei Assuero, ele não fez só essa festa, para mostrar o esplendor da sua excelente grandeza, como o versículo 4 diz. No versículo 5, nos conta que ele fez uma segunda festa. Passados 180 dias, ele aumentou o tamanho da sua festa. Em vez de parar e cansar, ele falou, não, agora eu vou fazer um banquete ainda maior, para ainda mais gente. E todo mundo vai participar, todos os moradores. Do menor ao maior, do menos importante para o mais importante. E durante 7 dias, no Palácio Real, teremos esse grande banquete. E a Bíblia diz que realmente a grandeza, o esplendor da majestade, do poder dele, da riqueza de Assuero era algo inimaginável. Veja como a Bíblia descreve
o que tinha ali. Havia tecido branco, no versículo 6, linho fino, estofas de púrpura atados com cordões de linho e de púrpura e argolas de prata e a colunas de alabastro. Coisas tão chiques, tão ricas, tão finas que muitas nós nem sabemos o que é. Precisamos pesquisar para conseguir identificar, porque está longe da nossa realidade. Ou seja, tudo do melhor, do mais caro, do mais precioso, do mais belo, do mais brilhante e glorioso estava sendo servido. 7 dias, todas as pessoas comendo e bebendo às custas do rei, porque o rei era generoso, é o que a Bíblia nos diz. Só que a generosidade do rei, veja, esse livro foi escrito por judeus, para judeus. E no decorrer de todo o livro você vai perceber toques de ironia e humor, zombando desse grande e poderoso rei. Quando a Bíblia nos conta da generosidade do rei, pelo contexto, pelo decorrer da história, vemos que na verdade não era generosidade pura e simples do coração dele, era uma forma de controlar aqueles que estavam em seu reino. Era uma forma de lavar o cérebro e controlar os pensamentos e as vontades de todos. Também conhecido como a famosa política do pão e circo, que vocês estudam nas histórias do Império Romano, acontecia antes também, muito antes. É algo presente na história da humanidade. Mas é isso que Assuero fez. Servia vinho real, do melhor vinho, em vasos de ouro. E cada vaso era feito de um jeito, não era um monte de vaso igual, mas todos trabalhados individualmente. E a grandeza e o poder do rei era tão grande, que ele até fez um decreto, no versículo 8 nós vemos uma ordem para dizer que não havia regras no que diz respeito ao beber e comer. A Bíblia nos conta que ninguém bebia compulsivamente, ou seja, obrigadamente, porque tinha que beber por estar na festa do rei, senão seria uma ofensa ao rei. O rei tinha feito um decreto, cada um faça o que quiser, cada um faça o que achar melhor. Um rei tão poderoso, que controlava tantas coisas e todas as coisas, que teve que criar uma própria lei, dizendo que não há lei sobre o comer e o beber, sobre como aproveitar e gozar ali daquela festa e daquele grande banquete. Uma lei dizendo que não há lei. Parece irônico, parece engraçado, parece absurdo, mas realmente era o que acontecia. Essa é a grandeza dos poderes desse mundo. Um grande rei poderoso, que fez 2 grandes festas e demonstrou o quão grande ele era, o quão poderoso, o quão cheio de majestade. Versículo 9 diz que Vaste, a rainha, também deu um banquete, só que separado para as mulheres na casa real, como era o costume, como era a tradição. Até aqui, tudo acontecendo conforme o programado pelo rei, a vontade do rei. Antes de seguir na história, a gente precisa pausar e fazer algumas meditações. Quando você ouve histórias de grande ostentação, exageros, caprichos como esse, qual é a reação no seu coração? Porque veja, não é muito diferente do que acontece nos dias de hoje. Atletas de esportes ganham milhares e milhares e milhares de dólares ou euros, ou seja lá a moeda, em questões de horas. E fazem com esse dinheiro muitas coisas excêntricas, exageradas. Estrelas, celebridades do cinema, possuem casas, carros, roupas que são de valores imensuráveis. Gastam com seus caprichos e gastam muito. Mas não só pessoas lá longe. A ostentação, a superficialidade, o consumismo predomina e todas as pessoas querem fazer isso. Gastam todo o salário em um novo celular,
em um bem, algo pequeno, algo que é um capricho, um exagero. Esse tipo de atitude produz o que no seu coração? Quando você vê nas redes sociais uma postagem das férias perfeita, no lugar mais paradisíaco, com a melhor das comidas, a melhor das bebidas, e você sabe que aquilo foi absurdamente caro, custou um valor que você não consegue talvez nem imaginar. O que isso gera no teu coração? Às vezes isso gera uma certa indignação, principalmente quando vem de pessoas que deveriam cuidar da população, políticos e governadores, ostentando e fazendo isso com o dinheiro público. Isso gera uma grande indignação, uma grande revolta. Mas e diante de outros episódios como esse, eu citei na introdução o caso dos jogadores de futebol que foram na churrascaria e tinha carne com ouro comestível, isso virou um bafafá, virou uma confusão, uma grande polêmica, como podem fazer isso e tal, e alguns diziam, mas é o dinheiro deles, fazem o que querem, e outros acham isso um absurdo, ostentar. O que gera no seu coração esse tipo de atitude? Se for algum tipo de indignação, não está de todo errado, revolta. Mas aí eu vou além e pergunto, o que motiva a sua indignação? Por que isso te incomoda tanto? Será que lá no fundo não tem um pouco de inveja e um espírito descontente porque você não pode fazer aquilo também? Quando o povo de Deus viu o que Assuero fez, o que é que será que foi que surgiu no coração deles? Será que eles ficaram revoltados pelo rei que deveria cuidar do povo, estar fazendo isso com o dinheiro do reino? Ou eles ficaram revoltados por não ter sido chamado para participar desse grande banquete? Olhe para o seu coração. Pergunte-se agora quais são os seus objetivos e sonhos nessa vida. Quais são suas prioridades? Para que você está vivendo? O que é que você quer alcançar? Será que não vai haver semelhanças nas coisas que foram descritas que geram uma indignação atual no seu coração? Será que você também não está vivendo apenas para conquistar poder e demonstrar o poder que você tem e vai conseguir? Será que seu objetivo não é apenas isso, crescer na vida, vencer na vida e ser alguém nesse mundo? Demonstrando o quão poderoso você é, guardadas as devidas proporções e debaixo da sua própria limitação. Queridos, essa cultura de ostentação, consumismo, exibicionismo é algo muito antigo. E sempre foi algo que atraiu o coração humano, que tem orgulho, que quer ser importante, que não aceita o padrão bíblico de humildade, mas rejeita. E nós precisamos ficar alertas, porque lembra como alguns judeus tinham acostumado-se com a vida na Pérsia? Muitos cristãos estão se acostumando e se assemelhando à vida na nossa Pérsia, no nosso exílio. Fazem as mesmas coisas, querem as mesmas coisas, vivem pelas mesmas coisas. A grandeza dos poderes desse mundo é algo que nos espanta. É algo realmente grande. Existe muita riqueza nesse mundo. Existe muita gente com muita riqueza, ou talvez pouca gente com muita, muita riqueza. E coisas absurdas são feitas com essa riqueza e esse poder. O que é que está no seu coração? O que é que isso produz no seu coração? O que é que você tem vivido para conquistar? Você vê essas situações e ri delas, percebendo a futilidade? Ou você se incomoda e se inflama por não poder fazer a mesma coisa? Cuidado. Cuidado, porque o que nós vamos ver a partir do versículo 10
é que esse grande poder, a grandeza do poder desse mundo, nada é mais do que um poder vazio e insignificante. Na verdade, a forma que o rei usou para demonstrar a grandeza do seu poder apenas revelou o quão insignificante é o poder dele. Veja, a partir do versículo 10, ao 7º dia, ou seja, no final dessa segunda grande festa para todos os moradores da Pérsia, o rei, já alegre do vinho, alto, pode usar a expressão que você quiser, não ainda totalmente embriagado, mas já sob o efeito do vinho, tem uma ideia. Falta uma coisa para esse povo ver o quão grande, o quão poderoso, o quão importante, o quão incomparável eu sou. Falta esse povo ver a minha rainha, porque ela é bela. E a formosura dela é algo grande, e todos vão ver que até a minha rainha, a minha esposa, a rainha desse reino cheio de glória e majestade, é também cheia de glória e majestade, bela, formosa, invejável. Então o rei, com essa ideia de demonstrar, de exibir, talvez até ofender e zombar de sua esposa, já vamos chegar lá, ele chama 7 eunucos, parece exagerado, porque é exagerado, não precisava de 7 servos ir lá dar um recado para a rainha, mas ele chama 7 eunucos e convoca e faz todo uma grande cena para que eles fossem até a rainha e a convocasse, para que ela viesse à presença do rei com a coroa real, para o que? Versículo 11, mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Veja, existe uma tradição que interpreta esse versículo como se fosse para que ela viesse com a coroa e apenas a coroa, ou seja, em sua nudez, completamente despida, apenas com a coroa. Não sabemos se é isso realmente ou não. Não é de se duvidar, considerando os costumes, as excentricidades e as maluquices do rei da Pérsia, mas não há evidência suficiente para dizer que é isso que acontecia. Mas, de qualquer forma, o objetivo do rei era, sim, transformar a rainha num objeto. Mais uma das grandes riquezas que ele tinha, mais um dos troféus que ele tinha. A grande rainha, cheia de formosura, e toda bela, iria vir, iria andar e seria exibida diante de todo aquele povo. A rainha Vaste, versículo 12, recusou vir por intermédio dos eunucos. Ela disse, eu não vou. Não vou. Imagine se você fosse o eunuco que teria que trazer a notícia para o rei. Olha, rei, a rainha não quis vir. Mas é isso que acontece. Obviamente, o rei se enfurece e se inflama de ira diante desta recusa. O rei tinha uma cúpula de sábios. E, de novo, a gente percebe o tom de humor e sátira do texto. Homens, versículo 13, que entendiam dos tempos. Os entendidos da época, os sábios, os inteligentões daquele período. E eles eram o conselho do rei. E tudo que o rei fazia, segundo a lei, era diante dessas pessoas que entendiam da lei e dos costumes, e era ouvindo o conselho dessas pessoas. O rei, agora cheio de ira, tomado pela raiva diante da recusa da rainha, de ser mais um dos objetos exibidos e ostentados naquela festa, ele reúne a cúpula, o conselho, os sábios que entendiam dos tempos, e os mais próximos a ele, os 7, que a Bíblia diz o nome, Marsena, Setar, e assim por diante, eles chegavam próximo do rei, eles sentavam perto, eles conseguiam falar diretamente ao rei, porque eram os principais dessa cúpula de homens sábios que entendiam dos tempos, eles eram os mais sábios, que entendiam mais dos tempos, e aconselhavam o rei diretamente. E o rei então pergunta o que deveria fazer a rainha Vaste, por não haver ela cumprido com o mandamento do rei, com a ordem do rei. E um dos eunucos, chamado Mecumã, ele diz assim para o rei, olha rei, o que a rainha fez não é grave somente contra o Senhor, mas é grave contra todo o reino, e todos os homens desse reino. Porque o que vai acontecer é o seguinte, a recusa dela vai ficar
sendo conhecida pelas mulheres desse reino. E as mulheres desse reino vão imitar o exemplo da rainha e vão desprezar, rejeitar seus maridos. Imagina a indignação e os problemas que isso irá trazer ao seu reino. O que a rainha fez é inadmissível. É uma ofensa contra o Senhor, ó rei, e também contra todas as pessoas deste reino. Então faça o seguinte, rei, é o que o eunuco propôs. Escreve um decreto, uma lei, um mandamento. O Senhor é o rei, poderoso. E nesse decreto, nesse edito, o Senhor vai tirar a realeza da rainha, ou seja, ela não é mais rainha. Tire o reino dela e dá para alguém melhor. E proíbe ela de entrar na sua presença outra vez. Ela não quis entrar uma vez, nunca mais vai entrar na sua presença. Nunca mais vai vir diante do Senhor. Não vai ser mais a rainha. Vamos achar uma melhor para o Senhor, melhor que ela. E ela nunca mais vai entrar na sua presença. E pega esse decreto e não deixa ele aqui guardado não, mas leva o decreto, essa lei, essa proclamação poderosa que o Senhor está fazendo para todas as províncias do seu reino, para todos os lugares, em todas as línguas, os diferentes idiomas que são falados nessas 127 províncias. Traduza o decreto em todos os idiomas, pegue mensageiros e soldados para levar a mensagem a todos esses lugares e faça o decreto público e ciente para todas as pessoas, na língua de cada um, para que todo homem seja honrado em sua casa. O rei Assuero, grande e poderoso, aceita esse conselho e é isso que ele faz. E o capítulo 1 termina desse jeito. Queridos, todo o poder que Assuero tinha, na verdade, era insignificante. Veja que ele tinha todo o poder, mas não tinha o poder sobre o coração de sua esposa. Ele mandava em todo mundo, mas não controlava o coração da rainha. E diante de toda a população do reino, ficou apenas evidente que ele não mandava era em nada. Ele pediu, traz a rainha, ela disse não. E ela não veio. E pronto. Tudo que ele tinha, tudo que ele ostentou, tudo que ele demonstrou, insignificante. Os sábios, que entendiam dos tempos, que deveriam ajudar o rei, dão esse conselho absurdo para o rei. Veja só, se o medo era que as pessoas do reino ficassem sabendo o que a rainha fez, a solução deles apenas garantiu que todo mundo vai ficar sabendo o que a rainha fez. Porque agora tem um decreto, diante da recusa da rainha, para nenhuma outra mulher fazer isso, para ninguém mais fazer a mesma coisa. Mas veja só, o problema não é resolvido. O rei que tentou resolver tudo através do seu mandamento cego e autoritário, tentou resolver um problema de rebeldia simplesmente mandando de novo. Olha, a rainha não me obedece, eu vou mandar ela me obedecer. É mais ou menos isso que ele fez. As mulheres não querem obedecer, eu vou mandar elas obedecerem o marido. Como que vai garantir que esse decreto é obedecido? Como que vai fiscalizar? Como que vai controlar o coração das pessoas? Todo esse poder insignificante, porque no final de tudo, o mais poderoso dos reis não controla o que você pensa, não controla o seu coração, não determina o que você vai fazer. Os poderes desse mundo são vazios e insignificantes. E viver uma vida em busca desses poderes, uma vida em busca dessa ostentação, é buscar aquilo que é vazio e insignificante, não tem valor nenhum. Usando as palavras de Salomão, é vaidade, é correr atrás do vento. No final, você pode ter tido poder para mandar em milhares de pessoas, dinheiro para ostentar muito, você vai parar no mesmo lugar do que todas as outras pessoas, num buraco na terra. Todo o poder do mundo, todo o dinheiro do mundo,
toda a ostentação, toda a ganância, todo o capricho, toda a glória e beleza do mundo, não muda nada. Os poderes desse mundo são insignificantes. O rei Assuero, poderoso, uma festa de 180 dias, uma festa de 7 dias para todas as pessoas, que se via como um Deus insignificante, não controla os corações. Você tem vivido em busca de algo insignificante? Essa é a pergunta que é feita. Porque, mais uma vez, a cultura do rei Assuero é a cultura predominante nos dias que nós vivemos. Ostentação, poder e grandeza é o que todo mundo quer. Querem, buscam, se esforçam, fazem coisas erradas em busca de algo que não vale nada. Insignificante. Usando as palavras de Jesus Cristo, tesouros na terra, que o ladrão rouba ou a traça consome ou enferruja. Você pode até tentar atitudes ou meios para evitar isso. Faça como os faraós faziam. Enterre toda a sua riqueza com você no processo de mumificação. Não vai mudar nada. Morreu, está no mesmo lugar. Não serve de nada. Faça como os guerreiros vikings, que enterravam os tesouros escondidos para ninguém saber onde estava, para que quando morressem pudessem usufruir desses tesouros no salão de festa dos seus deuses. Vai parar na terra. O tesouro vai se perder, não vale de nada. As postagens que são feitas, que causam inveja e um alvoroço, fazendo as pessoas querer aquilo, e talvez você tenha vivido a sua vida em inveja de pessoas que conseguem ostentar mais do que você, no final de tudo não valem nada, são apenas uma foto de pessoas normais, falhas, que demonstram ter e ou acham que tem um poder que é grande coisa, na verdade é insignificante. A outra pergunta então, por que você tem se corroído por dentro, querendo algo que é insignificante? Por que você tem vivido a sua vida em busca de coisas que não têm valor nenhum? A grandeza do poder do rei apenas mostrou o quão insignificante era o poder dele. A grandeza dos poderes da nossa época, da nossa vida, só mostram o quão insignificante elas são. A maior das mansões não suporta uma chuva, se assim Deus quiser. O mais poderoso dos governadores dos impérios não sobrevivem às batalhas. Quem é Assuero nos dias de hoje? Cadê o Império Persa? Na história da humanidade, ele foi apenas mais um rei que se achava maior do que era. E você pode pegar um livro de história e vai olhando os grandes impérios, os grandes reis que ostentavam poder e mostravam autoridade, todos caíram. Todos falharam, todos morreram, e tudo o que fizeram não teve valor nenhum. A grandeza dos poderes desse mundo nos mostra a insignificância dos poderes desse mundo. Assuero tinha tudo, mas não tinha o amor e o respeito da própria esposa. Tudo que ele tinha, todo o respeito que ele tinha era, na verdade, medo e controle obsessivo sobre as pessoas. Ele tinha tudo, mas não tinha sabedoria e inteligência para resolver um problema. Tornou a situação muito pior. Você percebe agora a tolice de viver em busca disso? Do modelo que essa vida nos diz que é o modelo ideal? Tudo nessa vida é passageiro. Os poderes desse mundo são insignificantes. O que nós precisamos fazer então diante de tudo isso? Lutar contra o perigo de sermos assimilados. Queridos, a Pérsia não é o nosso reino. O Brasil não é o nosso país, esse mundo não é o nosso mundo.
Nós não podemos e não precisamos ser assimilados, nos conformar com esse tipo de pensamento, com esse tipo de desejo e obsessão. Você tem algo melhor, você tem algo maior, você tem algo mais glorioso para viver em prol, em busca e priorizando. Você já foi alcançado pelo amor do maior e mais glorioso Rei que já existiu e existe, o Rei Jesus Cristo. Você tem coisas melhores, maiores, mais profundas, mais valiosas, mais significantes. Não se assimile, não se conforme com esse tipo de pensamento. Isso serve para todos nós. Você que se permite entrar num ciclo de tristeza e desânimo, porque não é igual as pessoas são naquela foto perfeita da família perfeita na internet. Mas a minha família não é assim, isso me incomoda muito. Veja, você não sabe o que acontece por trás daquela foto. Às vezes, naquela foto, não tem uma família perfeita, mas tem um marido que não fala com a mulher, que não ama a mulher, tem filhos que não obedecem os pais, tem problemas sérios e profundos naquele relacionamento. Você não sabe, aquilo é apenas uma demonstração vazia de poder e grandeza. Por que isso vai te incomodar, tirar a sua alegria? Contente-se no Senhor, olhe para a sua vida, o que você tem, o que Deus tem te dado. Alegre-se nele e use o que Ele te deu para servir a Ele e glorificar ao nome dEle. Como Paulo diz, não vos conformeis com este século, não pense igual às pessoas lá fora, não viva igual às pessoas lá fora. Você não é do Império Persa, você não é desse mundo, você não é da mesma cultura. Você foi separado, você foi resgatado, você é diferente. O seu rei é outro, o seu reino é outro, o seu lugar onde você pertence é outro. Usando as palavras de um outro comentarista, o que a gente conclui de tudo isso? Neste mundo cheio de poderes em que vivemos no exílio, não devemos nos impressionar muito com os poderes que parecem ter, o que querem e podem viver com quaisquer meios que desejarem, nem com as vozes culturais que parecem ser a unanimidade acerca do que é a vida, do que é a verdade, do que é a boa vida. Lembre-se que eles não têm domínio nem sobre o próprio coração, como Jesus nos mostrou em Lucas capítulo 12. A vida de um homem não consiste na abundância de seus bens. A grandeza dos poderes deste mundo nos mostram a grande insignificância dos poderes deste mundo. É isso que a gente percebe. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Ensina-nos segundo o Teu querer. Nos ajude a não sermos conformados, não nos tornarmos acostumados com essa vida do mundo lá fora, mas que nós possamos honrar ao Senhor, priorizar ao Senhor e vivermos alegres no Senhor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.